Olá Dev, beleza? Dando sequência aos testes do nosso app aqui, vamos agora usar o recurso FireEvent, que permitirá a simulação de eventos como um clique em um botão, digitação em input text, além de vários outros recursos que a gente pode usar. Para isso, a gente vai aqui fazer um exemplo para simular o pressionamento do nosso Touchable Opacity, né? Do nosso botão da página Home. Então a gente precisa criar aqui uma propriedade que é específica para teste, direto no nosso componente. Então aqui na nossa página Home, aqui ela já está aqui. O que a gente tem que fazer aqui? Aqui no Touchable Opacity, né, nesse botão adicionar, eu vou incluir aqui uma propriedade chamada TestID, exatamente essa aqui, ó. E a gente define um tag, um nome. Através desse nome aqui, eu consigo pegar esse componente lá no teste. Porque às vezes o componente não tem uma propriedade que facilite para a gente buscá-lo lá no teste e manipulá-lo no teste. Isso já é disponível aqui exatamente para isso, facilitar a nossa vida. Então eu vou definir aqui um nome para isso, vou botar aqui como add_button. E aí esse nome que eu tenho que usar lá dentro do teste. Vamos aqui criar um terceiro teste aqui da nossa homepage. Já está ficando grande aqui esse teste dessa homepage, né? Então vamos aqui. Agora eu quero verificar se o clique no botão insere um item na lista. Se o clique no botão insere um item na lista de tarefas. Vou fechar esse lado aqui porque ficou um pouco extenso. Então agora a gente vai combinar componentes que a gente usou nesse primeiro teste com recursos que a gente usou nesse segundo, porque eu primeiro preciso renderizar a página, então eu preciso pegar isso aqui, ó, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse teste é renderizar o componente Home, a nossa página, né? Eu preciso pegar esse button através desse cara aqui, né? E aí para eu pegar essa propriedade aqui lá pelo Jest, né? Pelos recursos do Jest, eu uso aqui o getByTestID. Essa opção aqui, ó, getByTestID. E aí eu vou conseguir pegar aquele botão lá, passando, lógico, aquele tag que a gente colocou aqui, né? Que é o add_button. Então aqui, beleza. Além desse componente, eu preciso agora do nosso result aqui, né? Do nosso hook, ele já está aqui. Então eu vou usar isso aqui também. Eu vou pegar o input pelo placeholder, como a gente fez aqui, ó. Exatamente isso. Esse teste é um teste um pouco maior. E eu vou pegar o button. Então, const button igual a getByTestID. E aqui eu vou passar add_button, da forma como a gente definiu lá, né? Já tenho aqui o elemento que eu quero inserir, ok? Eu vou agora executar o FireEvent. Então, como eu quero inserir algo no contexto, né? Porque para eu adicionar, eu vou adicionar na lista que ela faz parte do contexto. E eu preciso que essa manipulação do Home também considere o uso do contexto, né? Eu vou clicar no botão desse componente e aí ele vai disparar uma ação para alterar, ou seja, criar uma informação em algo que está no contexto. Então, da mesma forma, aqui, ó, nesse render, a gente também tem um segundo objeto, assim como a gente tem isso aqui, ó, a mesma coisa a gente tem ali. Eu posso fazer um Ctrl+C aqui e vir aqui no render, depois do nosso componente põe uma vírgula, você vê aqui que a gente tem um options, né, que é opcional, e eu preciso dele aqui agora, que é para eu passar aqui, ó, o nosso provider por volta do componente. Então, esse componente também tem que estar dentro, né, do provider para que a gente consiga manipular o contexto aqui no teste, né, a partir desse componente Home, que a gente está renderizando ele
ele tem que estar envolvido pelo provider. Eu estou pegando o hook, também tem que estar envolvido pelo provider. Então eu pego aqui o input, pego o botão, já tem a informação que eu quero inserir e agora eu vou disparar as ações. Então a primeira ação vai ser para eu simular a digitação no input. Então essa vai ser a primeira ação. Então as ações a gente executa dessa forma aqui. Essa eu não vou precisar de await porque eu vou simplesmente preencher um elemento da tela, né? Não vou trabalhar com a lista, né? Com o async storage, nada disso, né? Então aqui, ó, essa ação vai disparar o quê? Pressionamento do botão. E aí a gente usa o fire event. A gente põe um ponto aqui, a gente tem uma série de recursos para usar com ele. Eu tenho o press para pressionar um botão, por exemplo. Eu quero usar aqui o change text. Eu quero alterar o texto. E aí eu tenho aqui, ó, o elemento que eu quero alterar o texto. No caso é o input, que a gente está pegando ele pelo placeholder aqui, né? Então eu quero que ele altere o texto de dentro do input. E o que ele vai colocar lá? Então eu vou pegar aqui o nosso objeto data e vou pegar aqui o título. Então eu estou pegando isso aqui e colocando dentro do input. Olha que interessante isso, né? Através desse fire event. Beleza, então a próxima ação que eu vou disparar é o pressionamento do botão. E aí sim eu vou estar disparando um método que é assíncrono. Que quando eu pressiono o botão, o que eu estou rodando por trás ali é o método addTask que está dentro do contexto. Então eu tenho que ter o await aqui de fato. Então eu vou ter o act. Eu vou tirar isso aqui. Nesse caso aqui, eu vou disparar uma função aqui, porque aqui dentro eu vou passar outro await, onde eu vou usar aqui o fireEvent.press, aqui no caso, e eu vou pressionar o botão, ou seja, adicionar o item na lista. Eu estou executando por trás dos panos aqui, o que eu estou executando é isso aqui, ó, result.current.addTask. Porém, tudo isso através do evento, né? Usando os elementos da tela, como se estivesse tocando no elemento lá de fato. Agora aqui eu estou tendo uma crítica nesse await aqui, porque ele está dentro desse método aqui, ó. Então, esse método aqui tem que ser assíncrono. Então aqui, eu venho aqui e coloco um async aqui antes. Beleza, o que eu espero aqui agora? Eu espero a mesma coisa, que result.current.tasks seja válido, né? Seja verdadeiro, porque eu estou fazendo uma inserção na lista. Vamos lá ver se isso está ok. E vamos rodar o teste aqui. Beleza, nosso teste passou. Tudo bonitão aqui. A gente conseguiu aqui simular pressionamento do botão, preenchimento de um elemento, né, do input, no caso. A gente está trabalhando com o contexto, com o provider, né, para poder trabalhar com o contexto, com o hook, envolvendo o componente, né, pelo provider aqui também, ou seja, uma série de recursos aqui que a gente está usando nesse teste aqui na nossa página home. Então, vamos em frente.